Professores do Reddit, o que fez todo o sentido em um aluno depois de conhecer os pais deles? História 1. Esta história partiu meu coração. E é algo em que ainda penso de vez em quando. Apenas alguns meses depois do início do meu primeiro ano, vários alunos da quinta série foram mandados para casa por causa de piolhos. Uma delas era uma garotinha loira chamada Jane, que era bastante quieta e tímida. Suas roupas estavam sempre um pouco sujas e tinham um forte odor de fumaça de cigarro. Ela raramente completava o dever de casa e odiava responder perguntas nas aulas. No entanto, ela era gentil e atenciosa e teve um bom desempenho em suas tarefas em sala de aula. Olhamos as cabeças das crianças mais uma vez cerca de uma semana depois da primeira verificação e descobrimos que Jane ainda tinha piolhos ou tinha pegado piolhos novamente. Ligamos para avisar os pais dela e mandamos ela para casa. No dia seguinte, ela entrou na sala de aula com a cabeça raspada. Seus pais rasparam seu cabelo para não terem que lidar com os piolhos novamente. Ela chorou quando eu perguntei a ela sobre isso. Eu me senti horrível por ela. A quinta série é um lugar difícil de se estar quando você tem algo que é diferente em você e outras crianças podem implicar por causa disso. Fazer o seu cabelo crescer estava fora do meu alcance, mas comprei para ela um chapéu fofo e permiti que ela usasse na minha aula, se quisesse. Acho que ajudou um pouco. Conheci os pais dela pouco depois. Eles apareceram com 3 filhos mais novos que pareciam ter cerca de 1 ano de diferença e tinham o mesmo corte de cabelo raspado que a Jane. Os pais cheiravam a fumaça de cigarro e o odor de urina de animais de estimação, e eu podia ouvir eles xingando os filhos no corredor antes mesmo de conseguir ver eles. História 2. Eu era aquela garota. Meu pai trabalhava em turnos e quando eu estava em casa fazia consertos de carros no quintal para ajudar a pagar as contas. Não que ele não ganhasse bem. Na verdade ele ganhava, mas é porque minha mãe tinha problemas com jogos de azar. Em vez de abordar o problema, meu pai sempre se concentrava em resolver os sintomas. Eu ia para a escola e morava em uma casa sem aquecedor, com minha mãe ainda na cama e sem o café da manhã, em um clima congelante e sem casaco, porque ela gastava todo o dinheiro em jogos de azar. Passei anos sem tratamentos médicos pelo mesmo motivo, sem pasta de dente, sem condicionador de cabelo, sem corte de cabelo, sapatos velhos, meias e roupas íntimas furadas, tudo por causa do problema dela. A aula de educação física era realizada no ginásio gelado da escola e eu ia descalça e com camiseta, porque tênis e moletons custavam dinheiro, que poderiam ser usados para fazer apostas. Um dia, a vice-diretora me chamou ao seu escritório, não para me repreender, mas para me dar as peças opcionais do uniforme que eu não tinha, um casaco e um blazer escolar. Sem aquelas peças de roupa, eu iria congelar enquanto caminhava ou pedalava vários quilômetros até a escola. Ela me fez sentir muito à vontade com essa doação, fazendo parecer que não tinha sido nada de especial. Ela simplesmente atendeu a uma necessidade minha. Seu ato de bondade acendeu uma faísca em mim. E até hoje, quase 40 anos depois, ainda invisto dinheiro, tempo e trabalho para cuidar dos outros e fazer trabalhos de caridade. Eu sou aquela mãe que é voluntária na escola e contribui em segredo com qualquer coisa que falte aos professores. Não por reconhecimento ou agradecimento, na verdade fico até sem graça se você fizer isso. Faço isso porque há quase 40 anos alguém mostrou que se importava comigo. História 3. Obviamente este é um exemplo extremo, mas tive um aluno que era da 8ª série, que era quieto ao ponto de ficar em silêncio absoluto, mas que se saía extraordinariamente bem ao escrever. Algumas vezes ele aparecia com hematomas,
o que naturalmente relatei aos meus superiores, mas ele insistiu que foram causados por outros alunos. Surpreendentemente, seus pais compareceram à reunião de pais e professores e pareciam relativamente normais, até que ele foi tentar falar por si mesmo. E eu vi o pai dele apertar seu braço com tanta força que deixou uma marca. Entendi imediatamente que seus pais basicamente não o deixavam falar, e ele não falava durante as aulas por medo de represálias. Algumas semanas depois, o garoto parou de aparecer na escola e finalmente se espalhou a notícia de que ele foi pego em uma explosão de laboratório de substâncias ilícitas na casa de seus pais e ficou coberto da cabeça aos pés com queimaduras de segundo e terceiro graus. Ele voltou cerca de um mês depois, coberto de bandagens. Ele não conseguia se mover, escrever ou fazer qualquer coisa sem sentir uma dor insuportável. Eu nunca chorei tanto como naquele dia. Sinto muito por não ter sido muito conciso, mas tem algumas histórias que mexem com a gente. História 4. Não sei se isso conta, mas eu costumava ajudar a dar aulas de inglês como uma segunda língua para imigrantes de língua espanhola. Tinha uma mulher que era super focada e dedicada, e estava melhorando a cada aula que ela tinha. Mas ela não tinha muito tempo livre porque dizia que tinha que trabalhar e cuidar da filha, o que prejudicava muito seus estudos. Ela vivia estressada e frustrada o tempo todo, mesmo que dissesse que amava seu trabalho e que estava se saindo bem. Então, um dia ela trouxe a mãe junto porque ela não tinha comparecido às aulas particulares há um mês e não podia deixar a mãe sozinha. Aquela mulher era um terror. Ela nem era tão velha. Provavelmente tinha quase 50 anos. Ela gritava com a neta, que também veio junto e batia nela sem motivo nenhum, e reclamava que ela era muito mal educada. Acontece que a mulher estava investindo muito tempo da sua vida para cuidar da mãe e da filha. Eu me senti tão mal por ela ter um fardo tão grande e ainda assim se esforçava tanto para cuidar da mãe dela. História 5. A caloura da faculdade estava sempre atrasada. Não entregava o trabalho ou entregava fora do prazo, etc. Ela tinha uma desculpa para tudo. Eu nem estava pedindo para ela se explicar. Ela apenas dava desculpas. Depois de tirar um D na minha aula, o que foi francamente um pouco generoso da minha parte, já que a nota real dela era F, a mãe dela me ligou. Eu não tinha permissão para discutir o desempenho de um aluno com ninguém, inclusive com os pais. E contei isso para ela. A mãe dela, então, espontaneamente, me deu uma longa série de desculpas para sua filha ter tirado nota baixa. E estranhamente inventou algumas desculpas para ela mesma. Eu meio que pensei: ah, faz sentido. História 6. Quando eu era professor da segunda série, tinha um aluno na classe que era uma criança genuinamente amigável. Ele teve um pouco de dificuldade para aprender a ler, e sua caligrafia apresentava alguns problemas, mas ele se esforçava muito e nunca se frustrava ou pensava que não podia fazer algo, como fazem muitos outros alunos que têm essas mesmas dificuldades. Este aluno era querido por todos e não tinha um pingo de maldade. E apesar de seus pais serem divorciados, ele era extremamente bem comportado. Acabei conhecendo os pais separadamente durante as viagens de campo. Ambos os pais estão extremamente envolvidos em sua vida e colocam à frente de qualquer problema que tenham um com o outro. Eles realmente querem o que é melhor para ele. E isso fica evidente. O pai o leva ao bar de esportes para a noite dos meninos, onde eles compartilham cerveja sem álcool, o que eu achei muito legal. Os dois pais são genuinamente pessoas incríveis, com ótimas atitudes, e isso fica definitivamente evidente quando você vê como seus filhos se comportam. História 7. Fui professor em uma escola para surdos por muitos anos. As crianças também moravam no campus. Eu levava as crianças para casa para visitas nos finais de semana. Uma criança tinha um grande problema de comportamento e sempre gritava e quebrava coisas e geralmente era bagunceira. Nós nos dávamos melhor do que a maioria dos funcionários.
Então me ofereci para levar ele para casa num fim de semana em que ele perdeu a van. Quando cheguei à casa dele, nenhum dos familiares olhou para ele. Ele era adolescente na época. A família nunca tirou um tempo para aprender a linguagem de sinais. Então eles o ignoravam completamente. Sim, todos os seus problemas passaram a fazer muito sentido para mim depois que descobri aquilo. História 8. Não sou professor, mas faço trabalho voluntário em um programa criado para ajudar alunos que costumam faltar às aulas. Tinha um aluno do ensino médio que era super inteligente, parecia genuinamente adorar a escola, tirava ótimas notas, mas faltava metade das aulas. Ele foi muito evasivo sobre o motivo de não vir às aulas, e eu honestamente não o coloquei no topo da minha lista, porque ele estava bem mesmo com os dias perdidos. Quando finalmente consegui que uma assistente social fosse até a casa dele, descobri que a mãe dele estava tendo convulsões e não tinha nenhum plano médico, e não conseguia pagar por nenhum tratamento para o problema dela. E o filho dela estava ficando em casa para cuidar dela e de seu irmão mais novo. Eu me senti péssimo pelo garoto ter que ser tão adulto enquanto ainda estava no ensino médio. História 9. Isso é menos dramático do que as outras histórias, mas ainda assim é um daqueles momentos. Ahá! Tinha um aluno da 8ª série, ótimo aluno, 100% responsável, academicamente talentoso e sempre falava em frases curtas e cortadas. Parecia um animalzinho assustado prestes a fugir. Tive uma reunião com ele e os pais dele, em que o garoto deveria liderar a reunião, refletindo sobre seu crescimento e identificando seus desafios. Cada vez que o garoto abria a boca para dizer alguma coisa, ele chegava na metade da frase e a mãe dele terminava para ele. O pobre garoto estava sempre tentando falar o mais rápido possível para não ser interrompido, já que a mãe dele não o deixava terminar de falar. História 10. Quando eu estava ensinando alunos do último ano do ensino médio, eu tinha um aluno que ia bem mal nas provas. Sem problemas específicos, apenas com a inteligência muito baixa. Mas esse aluno se esforçava muito, nunca entregava uma tarefa atrasada, fazia todas as atividades extras que eram oferecidas. Geralmente as atividades extras eram feitas por aqueles que não precisavam e ignoradas por aqueles que precisavam, e fazia cartões de memória para todos os testes e questionários, mesmo que eu nunca tivesse dito para ele fazer isso. Ele era um aluno modelo, mas sempre tirava notas baixas nas provas. Se fosse um trabalho que pudesse ser feito com mais tempo, ele conseguia fazer, mas infelizmente as provas não são assim, e é por isso que ele tinha tantos problemas, porque não dava tempo dele terminar a prova. A noite de volta às aulas chega e eu me encontro com o pai dele pela primeira vez. Ele é um subtenente da Marinha, educado, bom comunicador e totalmente informado sobre todas as próximas tarefas e notas de seu filho. Fez todo sentido. O garoto está se saindo bem com muito trabalho e dedicação e tirando uma média B. É incrível o que o apoio dos pais pode fazer. Na maioria dos casos, uma criança como essa provavelmente estaria reprovando na maioria das matérias. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.